Graça e paz, amados. Hoje é um pouquinho diferente, né? O pastor Jacques vai estar ministrando daqui a pouco. A gente só vai iniciar. Cumprimento todos os amados com a graça e a paz do Senhor. Amém. Que bênção vocês estarem aqui hoje. Deus seja louvado na vida de vocês. Amém. Os amados que estão em casa, nos assistindo, quem vai assistir, amém. Depois lá no meu canal. Entra lá no meu canal, se inscreve. Logo, logo vai ter novidades aí. A gente estava conversando com os irmãos agora. Deus trouxe mais algumas coisas para a gente estar postando no canal. Amém? A nossa lição de hoje é a lição de número 3. Fala sobre Jó e a realidade de Satanás. Nós vamos ver nessa lição que Satanás é um ser real. Ele existe, foi criado. No princípio foi criado como um anjo de luz. Mas devido ao seu orgulho, a querer ser igual a Deus, ele caiu, né? E a sua queda resultou em 1/3 dos anjos junto com ele. E hoje a palavra diz que ele fica ao redor da terra, ele passeia pela terra, procurando destruir a quem ele conseguir. Ele tem um ódio mortal dos seres humanos, porque para Deus nós somos a coroa da criação, e ele queria ser adorado como Deus. Por isso ele tenta de todas as maneiras destruir o ser humano. E ele começa principalmente pela família. Ele tem prazer em destruir casamentos. Ele tem prazer em destruir famílias. Então nós vamos entender um pouquinho hoje na lição qual é a realidade. Qual é essa realidade, né? Vai mostrar que ele não tem autonomia, tá? Ele só age se Deus permite. Nós vamos ver nessa lição que ele pediu para que Deus tocasse em Jó. Aí Deus permitiu então que ele tocasse nos seus bens, nos seus filhos, mas não tocasse na vida de Jó. Porque Satanás achava que Jó adorava o Senhor porque ele tinha privilégios da parte de Deus. Ele achava que Jó adorava o Senhor porque ele tinha muitas riquezas, uma família próspera, era abençoado. Mas ele não sabia que Jó tinha Deus. Por isso que Jó não blasfemou. Por isso que Jó passou pelo que ele passou. E Deus sabia, Deus conhecia o coração de Jó. Amém? Então essa noite essa lição é para falarmos com nós a respeito disso. Quais são as obras que Satanás faz, causa na vida do ser humano? E o que acontece com ele aqui no livro de Jó, quando ele não consegue o que ele quer? Por que o inimigo anda tão furioso? Porque ele sabe que o tempo dele está chegando. Ele sabe que Jesus está voltando. E aí vai acabar o reinado dele para sempre. Então ele está se apressando para quanto mais pessoas ele puder levar com ele, melhor. Porque ele vem para roubar, matar e destruir. Essa é a função dele. É o que ele quer fazer. Ele é mentiroso, ele é enganador. Ele é astuto, é ardiloso, ele não age precipitadamente, ele estuda as nossas vidas, ele estuda as nossas brechas, e aí quando ele vê uma oportunidade é que ele vai agir. Então o livro de Jó vai nos ensinar, vai nos mostrar como nós podemos, como filhos de Deus, como seres humanos, vencermos. Porque a palavra de Deus diz, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Nós temos que resistir, nós não temos que temer o inimigo. Nós temos que resistir o inimigo. Nós temos que temer o Senhor. Temos que obedecer o Senhor. Tem pessoas que não gostam nem de ouvir falar o nome dele. Já me deu um arrepio. Não. Ele é um ser limitado. Ele é um ser mutável. Ele muda de acordo com a ocasião. Tá? Sem vergonha, mentiroso, astuto, que pode até mesmo inventar uma historinha igual o Tuia contou, pode se disfarçar de verdade, é um lobo em pele de cordeiro, para fazer com que a gente acredite nas mentiras dele. E para que isso não aconteça, nós precisamos estar firmados na rocha, que é Cristo. E só firmados na rocha é que nós vamos conseguir saber quando é mentira do inimigo ou quando não é. Amém? Vamos orar então para começar. O pastor Jacques acho que chegou ali. Amém? Deus Pai Todo-Poderoso, te damos graças por mais este momento, Senhor, na tua casa.
por esse estudo, onde poderemos juntos, Senhor amado, aprendermos mais a Tua palavra e estarmos ainda mais preparados para resistirmos ao inimigo, onde iremos aprender a usar as armas certas no mundo certo, Pai querido, saber usar as armas espirituais no mundo espiritual, Pai. Então nos direciona nessa noite, nos capacita, enche as nossas vidas da Tua graça, Pai querido, fala aos nossos corações, ministra aquilo que o Senhor quer ministrar às nossas vidas, ó Deus. Este estudo está nas Tuas mãos e é para a honra e glória do Teu nome que nós oramos, ó Deus. Amém. Glória a Deus. A bênção do pastor e da pastora chegaram. Nossa, gente, mal e cui, olha. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Hoje o pastor vai ministrar aqui, vou deixar ele à vontade. Hoje eu vou virar aluna. Vou só aproveitar. Pastor Jacques? Vou só aproveitar hoje. Glória a Deus. Então vamos abrindo na lição de número 3. Amém. Glória a Deus. Você está cumprimentando ali. Vou fazendo a leitura do nosso textual enquanto o pastor conversa ali. Amém? Nosso textual está no livro de Jó, capítulo 1, versículo 6. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás com eles. Por que veio também Satanás? Porque Satanás foi criado por Deus. Amém? Então ele também veio se apresentar. Ele achou que também tinha autoridade. E a verdade prática, segundo as Escrituras, Satanás é um ser real, portador de personalidade, e só o venceremos com as armas espirituais. Amém? Por isso que é importante a gente entender que é um ser espiritual, porque se caso, quando houver necessidade de fazermos uma libertação, de expulsarmos algum demônio, nós temos que lembrar que aquela vida está sendo vítima. Então não é dando murro, dando tapa, chute, que o demônio vai sair. Não. É pelo poder de Jesus. É no nome de Jesus que ele vai sair. Amém? Então a gente vai entender isso hoje. Pastor Jackson, pode vir. Todo seu. E aí, benção. Amém, irmãos? Amém. Tá bom. Amém, irmãos? Amém. Eu estou vivo, dê glória a Deus. Glória a Deus. Vamos sair do ritmo. Louvado seja Deus. Essa lição, irmãos, nos despertou em algumas coisas. Que fala sobre a realidade de Satanás. E eu estava meditando, cara, que a gente trabalha, né, com a Alex com um outro tipo de trabalho, né? A gente trabalha com escola de líderes, né? É um trabalho totalmente diferente, mas a gente se envolveu um pouco nessa lição. Eu ouvi até os comentários de outros pastores sobre a lição, e uma das coisas que eu vim trazer para você hoje, que existe um mundo real do nosso Deus e existe um mundo real do inferno. Amém? Amém. Então não é brincadeira. E infelizmente ele está no nosso meio, ele anda no nosso meio, ele vive na nossa realidade. Amém? Então, como nossa irmã Cláudia diz, Jó e a realidade de Satanás, né? O texto áureo, quem pode ler o texto áureo? Texto áureo. Agora que a gente está com a lição, que é bom, porque a lição é uma maravilha. Texto áureo, você pode ler, você pode. E vindo um dia em que os filhos de Deus
vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Se fosse para pregar isso aqui, ia ser a lição toda isso aqui. Porque o texto já está dizendo uma coisa aqui. E veio os filhos de Deus se apresentar perante o Senhor. Então vamos dar aqui uma entre aspas. Então os filhos de Deus, Paulo, meu pastor Alex, estavam indo para o culto. E Satanás, ele também vai no meio para também querer ir. Então o que me chama a atenção é que ele está o quê? No meio dos filhos de Deus. Quem ouviu, dê glória a Deus. Glória a Deus. Misericórdia. Ele está indo junto com eles. Perante, ele quer se apresentar, quer ir junto. Só que quem é filho tem identidade de filho. Aleluia. Quem pegou, dê glória a Deus. Glória a Deus. Não tem como ele querer imitar nós, irmão. Porque quem é filho fala como filho, anda como filho. E Satanás não é mais filho. Quem pegou, dê glória a Deus. Glória a Deus. Então por isso que nós temos que ter imagem e semelhança de quem? De Deus. Amém. É um risco, cuidado. Ele está no nosso meio, ele anda, ele passeia, ele até fala bonito. Né, cara? Ele até fala, Jesus fala, prega. Né? Mas ele não é filho. Cuidado, viu? Porque tem alguns que têm até identidade de filho, mas não tem obras de filho. Amém? Amém. Fica ligado. Verdade prática, quem pode ler? Segundo as Escrituras, Satanás é um ser real, portador de personalidade e só o venceremos com as armas espirituais. Olha que coisa interessante, irmãos. Segundo as Escrituras, está escrito: Satanás é um ser real, ele existe. Quer ver que ele existe? Quando você está numa batalha na tua mente, que você vai cometer algo, o diabo te impulsiona, mas Deus também fala com você. Existe uma batalha da tua carne contra o espírito, e o que você alimentar mais vence. Quem pegou, dê glória a Deus. Glória a Deus. Eu estou falando isso aqui na direção do Espírito Santo de Deus. Aleluia. O diabo nos inclina, Paulo, para as coisas carnais. Verdade. Mas o nosso Deus nos inclina para as coisas espirituais. Aleluia. Todo dia, irmãos, o diabo nos quer direcionar para o mundo dele. Faz isso. Fala, não, mas tu prega, mas você não quer. Não, é todo dia, irmão. Todo dia ele quer que a gente dê uma cheirada na cocaína. Todo dia ele quer que a gente vá no bar. Todo dia ele quer que nos levar no prostíbulo. Todo dia. Por quê, irmãos? Porque ele quer que a gente faça a vontade da carne. Ele não sei. Mas os filhos de Deus não fazem a vontade da carne. Fazem a vontade do Espírito. Amém? Amém. Então, esse mundo existe. Pastor, você está falando isso, mas existe. Vai dizer que você não é pintadinho. Não, mas você devia estar lá em cima. Não tem esse aqui na terra. Você quer que eu te prove? Quando Jesus foi tentado no deserto, que o texto diz: e quando teve fome, aí ele veio, transforma as pedras em pão. Porque ele sabia que pão, porque Jesus estava com fome, e a carne de Jesus pedia comida. Eita glória! Aleluia. Ele está oferecendo o que a carne está desejando. Oh glória! Aleluia! Fica ligado. Amém? Amém. Vamos lá. Eu aconselho os irmãos que quando você for para a próxima lição, durante a semana, não deixe de ler essa leitura diária. Porque cada dia da semana é uma instrução de Deus para a tua vida. Amém? Amém. Esse texto, a leitura em classe,
nós vamos estar lendo o primeiro versículo e os irmãos vão estar lendo sucessivamente cada um versículo. Amém? Amém. Então você já vai se aquecendo, porque você vai pregar nessa noite. Amém? Amém. Quem pode dar glória a Deus? Glória a Deus. É aqui que formam os grandes pregadores. É aqui que é formado grandes líderes da escola bíblica, no culto de ensino. Amém? Amém. Muito isso é bom no microfone, mas não é bom para ouvir. O problema é que está aí. Para falar é uma maravilha, mas para ouvir, só misericórdia de Deus. Amém? Mas vamos lá. Eu vou ler o primeiro tópico, né, o primeiro versículo, e os irmãos vão lendo sucessivamente. Jó capítulo 1, versículo 6, diz assim: E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Versículo 7. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. Segura aqui. Isso aqui é interessante. Deus, Alex, não pergunta para os filhos. Deus pergunta para quem? Os filhos têm acesso livre. Mas ele pergunta para o intruso. Ele pergunta, glória a Deus. Glória a Deus. Então onde é que você vem? O que é que você está fazendo aqui, seu infeliz? Você veio bagunçar o culto, foi? Você está vendo que é só a gente ler que Deus vai clareando as coisas? Versículo de número 8. E disse o Senhor a Satanás: Observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, e temente a Deus e desviando-se do mal. Segura aqui. Olha bem, no meio de todo mundo que está ali, Deus manda ele observar quem? Você está vendo que no meio de todo mundo tem um que sempre se destaca. Glória a Deus. Que eu ouvi de glória. Glória a Deus. Tem um que sempre está fazendo algo diferente. Mas o que é interessante aqui, Alex, que quem fala das qualidades de Jó não é o pastor Jackson. Oh, Aleluia. glória a Deus. A gente quer que o homem veja nossas qualidades. Mas quem está dizendo que é Jó é Deus. Oh, glória. Será que o céu sabe quem você é? Amém. Eita, que Deus vai apertando. É culto de guarda profética aqui hoje? Aleluia. Vai no versículo 9 aí. Eita, vai ter muita coisa aqui. Versículo 9. Versículo 10. Porventura não cercaste tu de bens a ele e a sua casa e a tudo quanto tem, a obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentando na terra. Espera aí, irmão. Agora o diabo está lembrando que Jó é fiel. Ele pegou de glória a Deus. Alex, o próprio diabo está dizendo, mas ele é abençoado. Tudo que é, glória. Você está vendo por que o diabo está indo até Jó? Você está vendo por que às vezes o diabo vai até você? Porque você é fiel. Aleluia. Sabe por que essas provas que tu passa, que eu passo? Porque o diabo sabe que a gente não nega a glória a Jesus. Aleluia. Ele disse, está vendo porque também ele é? Tudo te abençoa. Eu fiz, eu abençoo o seu capeta, porque ele é fiel. Eu abençoo porque ele é verdadeiro. Aleluia. E é o diabo, isso aqui é interessante. Deus dá as qualidades e o diabo diz que ele é fiel. Eu pegando a glória a Deus. Glória a Deus. Já pensou, minha pastora amor? Se o diabo diz, também, né? Se abençoa errado, te rouba. Dia 11 eu estou pregando aqui, né? Dia 11 de novembro, quarta-feira.
Eu vou pregar sobre Jó. Oh, glória. E eu quero pregar nesse texto aqui. Aleluia. Deus falou comigo algo muito forte aqui. Glória a Deus. Fidelidade. O diabo está vendo, pastora Mônica, que Jó não é ladrão, Aleluia. que Jó é fiel. E ele está dizendo assim, tudo que ele bota a mão, o Senhor abençoa. Eita, mano. Aleluia. Amém? Versículo de número 11. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfêmia de ti na tua face. Ele está dizendo o quê? Que Jó é o quê? Blasfemar. No original diz murmurar contra Deus. Sabe o que ele está dizendo? Eu quero ver como o Senhor tranca tudo, fecha tudo. Eu vou dar um recado de Deus quem está aqui, porque quem está aqui que quer ouvir. O filho, ele entende o propósito. O bastardo, ele murmura. Porque quem é filho entende os propósitos de Deus. Quem pegou de glória a Deus. Eu vou repetir. Só quem é filho entende os propósitos. Já está dizendo assim, ó, eu quero ver o Senhor como pai tirar tudo que você está dando para o filho. Porque tem filho que fica assim, né? Você tira tudo de mim. De mim. Não me deu mesada. Não me levou para o shopping. Não me deu passeio. Não me levou nem para o meu lanche. Você vê quando o pai não faz nada para o filho se revolta. Só que o diabo está fazendo isso. Eu quero ver quando o Senhor tirar tudo dele. Tocar nas áreas da vida dele. Eu quero ver se o filho vai aguentar a pancada. A gente está entendendo aqui, sabe o quê? Que o diabo não tem permissão. Aleluia. Mas eu estou falando isso aqui de filho. Quando ele vai tocar em áreas de filho, ele tem que perguntar a Deus se pode ou não. Quem pegou de glória a Deus. Então, aceita o processo. Vive esse processo. Porque se você é filho, você vai passar por ele. Aleluia. Dá para dar uma glória a Deus aí? Aleluia. Versículo que? Cadê o próximo aí? Desentala aí, bora. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão. Somente compra ele, não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. O que foi que Jeová falou para ele? Toque em tudo, viu? Mas nele não, viu? Você daqui a pouco você toca nele, mas você não vai tocar não. Toca nos bens. No outro estágio, eu deixo você tocar na saúde dele. Mas nesse primeiro, toca nos filhos, toca nos bens. Depois a gente vai ver quem ele é. Versículo, capítulo 2. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Versículo 4, agora versículo 5. Estende, porém, a tua mão, e tocar-lhe no próprio e na carne, e verás, não blasfema de ti a tua face. Entenda as coisas aqui, irmãos. No versículo, no capítulo 1, você vê Jó, Deus tocando nos bens. No capítulo 2, Deus toca na saúde. Deus toca nos ossos. Deus permite que Ele toque. Então você vai ver em cada capítulo um estágio. Amém? Você vai ver capítulo 1, bens. Capítulo 2, saúde. Você está vendo o quê? Os estágios. Está vendo que os filhos passam por estágios? É interessante, pastor, que aqui na minha opção ele fala que
com certeza ele amaldiçoará na tua face. Ele ia dizer assim, olha, senhor, ele vai te amaldiçoar, Senhor. Ele vai te amaldiçoar. Porque você vai tocar na saúde dele. Eu estava falando com minha esposa hoje. Eu estava lembrando, Alex, que teve um problema lá no chuveiro, né? Aí a gente botou no chuveiro. E eu lembrei de Daniel, meu filho, que ele dizia assim, ele dizia que quando ele tomava banho, né, ele dizia, falava assim pra gente, agora eu vou ficar mais tempo aqui. Ele gostava disso. E eu falava assim, não, pode não. Só que os filhos entendem esse processo. E eu falei para ele assim, até hoje eu não entendo, Senhor. Porque o Senhor permitiu isso. Tem coisas que demora um pouco da gente entender algumas coisas. E essa noite, de ontem para hoje, a gente se pergunta algumas coisas. Eu fiz, não é murmurando, você entendeu? É querendo, pastor, algumas explicações em Deus. Eu fiz, Senhor, faz a tua obra. Somos fiéis a Ti, porque o Senhor permitiu isso. A palavra que Ele me deu, sabe qual foi? Nenhuma. O silêncio de Deus é uma resposta. Amém? Amém? Ele não vai falar, porque é Ele que faz. Você pode até falar, mas tem coisas que Ele não vai falar. Ele só quer que você entenda. Porque a Bíblia diz o quê? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Glória a Deus. Amém? Você pode dizer para teu irmão assim, ó, fique tranquilo. Todas as coisas que Deus faz é bom. Amém? Amém. Aleluia. Vamos aqui, irmãos. Abraão, você deu o carro. Depende. Vamos aqui. A introdução diz assim: uma das constatações que o leitor logo chega ao ler o livro de Jó é que o diabo existe. Eu quero deixar bem claro que essa lição não quer fazer ênfase, criar sobre o diabo. Não. Ele está trazendo essa lição para nos mostrar que o diabo existe. Amém? Amém. Aqui não é lição, aqui a lição só está falando do diabo. Cadê Deus? Ele está dizendo, sabe o quê? Que o diabo existe. E a gente tem que ter essa convicção disso. Aí diz assim, ele é o ser real, todo mal descrito poeticamente no livro é visto a partir da realidade de Satanás. Todo sofrimento experimentado pelo homem de hoje, mesmo sem consciência histórica disso, foi motivado por uma ação maligna. Isso aqui é interessante, quando diz assim, consciência. Eu quero que Jó fazer assim, Alex. Rapaz, eu estou pensando aqui em algum pecado que eu cometi. Porque eu não me lembro de ter feito nada contra Deus. E por que eu estou passando isso? Você viu a vez que está com sua vida direitinha, arrumadinha, fiel, direitinho. Aí viu uma tribulação e você diz assim, rapaz, mas eu estou dando tudo certinho. E viu essa situação para a minha vida? Só que isso aqui, irmãos, é para Deus ser glorificado. Olha bem, pega aqui uma coisa para a tua vida. Lázaro era o amigo. E quem é que morre? O amigo. Mas quando Marta e Maria vai dizer, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ele fez, calma, porque essa enfermidade não é para a morte. Aleluia. Ele está pegando um amigo, permitindo que ele morra, para o nome dele ser glorificado. Isso é coisa de amigo mesmo. Diga para
irmão assim, é amigo. É amigão. Rapaz, que amigo, hein? Ei, Paulo, que amigo, hein? Não vou esperar você morrer, depois de 3 dias eu vou. Ou se estiver fedendo, eu vou. Mas tem coisa, olha isso aqui, eu estou no texto. Se Lázaro recebia Jesus todas as vezes em Betânia, não podia ser outro. Mas ele está mostrando para a gente, sabe o que? Mesmo nós sermos amigos, ele sempre vai fazer alguma coisa para o nome dele ser glorificado na nossa vida. Glória a Deus. Então ele joga assim, o que eu estou passando aqui? É filho, eu não sei o que. O que foi que eu fiz? Se o capeta disse que ele é fiel. Mas ele vai passar alguns estágios. Amém? Aí diz assim, quem está entendendo aqui? Eu não fico muito preso no negócio de missão, não. A gente vai aqui, vai pegando e vai desenrolando o troço aqui. Amém? A glória. Até para ensinar o baiano é doido mesmo. Vai aí. Aí diz assim, foi motivado por uma ação maligna. Ali, o diabo assume o caráter pessoal de uma criatura. Nesse aspecto, o livro mostra como o diabo pode interferir. Olhem bem, irmãos. O diabo, pastora Mônica, pode interferir na vida humana. Portanto, nesta lição, abordaremos algumas questões relativas à existência e à realidade de Satanás a partir do contexto de Jó. Primeiro tópico, o livro de Jó e a natureza de Satanás. Primeiro subtópico diz, um ser espiritual. O diabo não é um ser carnal, é um ser espiritual. A gente tem que... Eita, que ele pegava assim, eu dizia assim, ele dizia, o capeta está lá embaixo queimando, e não sei o que. Não está lá embaixo não, meu filho. É só a tua história dizer que ele está lá embaixo? A Bíblia diz que ele está nas regiões celestiais. Essa história de pensa aí, que ele está lá embaixo. Se as bênçãos vêm de cima, ele quer trabalhar onde? Não é embaixo, é em cima. O que vem de bênção, ele quer empatar com a tua vida. Quer ver? Daniel, 21 dias, orando, buscando. Aí chega lá, aí vem Miguel. Aí assim, não, sabe o quê? Gabriel vinha te entregar um mistério. Mas só que quando chega no meio do caminho, o príncipe da Pérsia me prendeu onde? Embaixo ou em cima? Vai lá embaixo, capetinha. Não, meu filho, é em cima o negócio. Aí Jeová vem de lá e assim, manda Miguel. Por quê? Gabriel é anjo de guerra. Só arcanjo guerreiro, só tem um. Gabriel é o homem que dá notícias. Como Deus de Maria. E como Deus de Isabel. Aleluia. Mas o arcanjo só tem um. Manda esse arcanjo, não tem negócio de mandar arcanjo não, meu filho. Arcanjo só tem Miguel. É o anjo da batalha de guerra. E enviou o anjo com a espada desembainhada. E aí o que aconteceu? Daniel recebeu a vitória. Amém? Eu creio que o arcanjo está entrando em tua providência através da ordem de Deus nessa noite. Amém? Amém? Aí diz assim, o livro de Jó não procura provar a origem do diabo, mas revela como ser real. Ele não promove, não procura provar a origem do diabo, mas ele está provando no livro de Jó, primeiros capítulos, que ele é um ser real. As atitudes dele, as manipulações dele, o modo dele agir, ele não aparece, mas ele influencia.
Você quer ver agora? Aquela pessoa deu lugar para o diabo. Ele pegou da glória a Deus. Mas ele não vem, mas quero ver no Éden. Rapidinho no Éden. Aleluia. É assim, não é para entrar aqui hoje, mas eu vou na serpentezinha. Sempre tome cuidado, irmãos. Por isso que eu digo, a casa tem que estar ocupada. Porque se a casa não estiver ocupada, ele volta. E diz, voltarei para minha casa. Eita glória. E quando ele vem, ele tem 7 piores. Está escrito isso aqui. Não achando lugar para habitar, ele volta para sua casa e ele diz, voltarei para a minha casa. Você vê que pessoas que dá brecha para ele, comete contenda, focas, brigas, acaba até com a igreja, com um casamento, com a vida familiar, na empresa, faz contendas, porque tem gente que dá uma brecha para ele entrar, e quando ele entra, ele destrói mesmo. Alguém quer falar alguma coisa? Pode falar, viu, irmãos? Aqui é uma classe. Pastor, isso, aquilo, fala, pergunte. Aqui é um lugar de aprender. Pode falar. Pastor, eu tenho dúvida disso aqui, isso aqui. Pergunte mesmo. A gente para tudo e a gente tenta desenrolar o negócio. Amém? Mas assim, o livro destaca algumas características da natureza de Satanás, que nos permite conhecê-lo melhor. Em primeiro lugar, conforme o livro apresenta, o diabo é um ser espiritual e encontra-se na mesma categoria dos anjos, representada no texto pela expressão de filhos de Deus, que está escrito ali no Jó, capítulo 1, versículo 6. Os anjos são seres espirituais que não pertencem à dimensão natural, mas à sobrenatural. Isso explica, por exemplo, a capacidade rápida de locomoção do diabo, quando rodeava a terra e passeava por ela. A mesma ação demoníaca que está aqui, está acontecendo coisas na Bahia, está acontecendo no Rio, está acontecendo em São Paulo. Ele não tem poder, Cris, de ler a tua mente. Aleluia. Alguma coisa? Ele não tem poder de quê? De ver, de ouvir, de saber o que você pensa. Por quê? Só quem pode tomar essa direção, saber o que você pensa, é Deus. Então, ele é um ser de que a mesma operação maligna que acontece aqui, vai ser a mesma que está acontecendo na Bahia, que está acontecendo no Rio de Janeiro, em São Paulo. Por quê? O texto diz assim, aleluia, dá um pouquinho. E rodeava o quê? Pela terra. Então ele já pode fazer o quê? Aonde que vem esse capetinha? Não, eu passei lá na Bahia, fiz uma desgraceira lá. Também passei em São Paulo, fiz outra também. Fui lá em Londrina também já. Então o que acontece, irmãos? Você vê que ele tem um poder para isso. Amém? Diz assim, segundo tópico, um ser criado. Satanás é um ser criado. Mesmo sendo um anjo dotado da natureza espiritual, ele não é autoexistente. Não foi ele que se criou. Quem entendeu de glória? Você sabe qual é a maior raiva dele? Que ele foi criado com um objetivo.
Ele foi criado por um propósito. E por causa do orgulho. Por causa de quê? O orgulho destruiu a vida dele. De um anjo de luz, de resplendor de glória, virou o quê? Tem que dizer assim, ó, tem um diabo que se manifesta, uma pessoa possessa e diz assim, quem é você? Jogou, filho? Não tem mais luz não, meu filho. Você é capeta, diabo, satanás, principado. Não, você não vem com sua história para mim não, que você não é isso aí não. Você quer botar a tua identidade que o pai botou? Porque Lúcifer quer dizer anjo de luz. Já viu quem está encapetado é anjo de luz? Quem pegou da glória. Quem traz discórdia, briga, é anjo de luz. Aí eu sou Lúcifer. Mas não tem o que fazer, você não é isso aí não. Você quer botar a identidade do pai moço e você quer dizer que você é uma coisa que você não é? Amém? Amém. Tá ligado? Os bichinhos, você disser isso assim, bota outro nome. Você nem sei não. Amém? Mas lá no interior era uma aí para sempre, né? Essa luz, cala tua boca. Não quero pegar a identidade que meu pai te deu, mas você quer bagunçar o coreto aqui não. E vai embora logo daqui, que aqui não tem lugar não. Amém? Amém. Aleluia. Ao contrário de Deus que criou todas as coisas, o anjo que se tornou Satanás teve origem. Nem sempre o diabo foi diabo. Estou pregando isso aqui. Nem sempre ele foi diabo. Você vê que tem pessoas que são usadas por ele, mas ela não foi criada para isso. Amém, irmãos? Não foi criada, foi como Cristo falou aqui, irmão. A pessoa não foi criada para isso. Ela está sendo usada para aquilo ali. Ele foi um anjo bom como os demais. Assim ele é uma criatura, não criador. Por isso, o livro revela que Satanás tem suas ações limitadas por Deus. Vai me dizer aqui, limitada por Deus. Ele só faz, ele só age se Deus permitir. Olha bem, olha que o autor, o Josué Gonçalves, né? Acho que é o autor dessa lição. Acho que é. Depois você dá uma olhadinha, mas eu acho que é. Que é ele mesmo. É, Josué Gonçalves. O autor dessa lição, ele é interessante. Ele é um ser limitado. E o nosso Deus é o quê? Ilimitado. Eu vou repetir isso aqui. O diabo, ele tem limites. E o nosso Deus não tem limites. Amém, irmãos? Amém? Amém. Aleluia. Mas aqui, ele pode fazer muitas coisas, mas não tudo. Você está transmitindo isso aqui? Aleluia. Pastor, isso aqui é interessante. Eu vou falar mesmo, né? Falar. Ele pode fazer tudo, mas não tudo. Jeová foi lá e criou um homem e uma mulher, macho e fêmea. Eu não queria nem entrar nisso, né? Mas quando a gente fala de criação, a gente já está falando tudo. Jeová não trabalha com gambiarra, não, meu filho. Ou é macho, é macho.
Quando é fêmea, é fêmea. Aí o capeta fez o quê? Ah, se você criou, eu vou criar também. Pegou da glória mesmo. Cada um vai entender, né? Não tem meio homem e meia mulher. Tem macho e fêmea. Ah, não, mas não estou errado. É. Aí a Bíblia diz o quê? Quando teu nome é o quê, meu irmão? Hã? Marcos. Isso aqui é interessante. Que a Bíblia diz o quê? Que o nosso Deus, naquele grande dia, Márcio, vai nos chamar pelo nome. Aí sabe como é agora? Meu nome é Leandro. Aí naquele grande dia o Senhor vai dizer assim: José! Aí vai assim, mas não é André não? Não, meu filho. Quando você nasceu e Deus te formou, Ele te deu um nome. Quem pegou de glória a Deus. Ele tenta fazer tudo. Ele tenta querer copiar, mas ele não consegue. Porque a criação é tudo feita por Ele. Amém, irmãos? Diz assim: como Ele não é autoexistente e semelhantemente às outras criaturas que povoam o universo, não é um ser incriado. O diabo é uma criatura. Lembre-se disso. Porque antes de nós sermos filhos, nós vamos caminhar para o céu. Porque antes de nós sermos filhos, nós somos chamados de criatura. Porque nós fomos criados. A partir do momento que nós se convertemos, lançamos a nossa vida para Jesus, passamos de criatura para filhos. Amém? Antes de nós sermos filhos de Deus, nós éramos criaturas criadas por Deus. Amém? A mesma coisa do diabo. O diabo foi um ser criado por Deus. Ele não era diabo. Ele era um anjo bom de luz. Mas eu quero dizer, isso aqui está na minha alma. Você é uma pessoa boa. Não deixe o diabo transformar a tua vida. Às vezes nós saímos machucados de situações, feridos de batalhas. E às vezes até abre a boca e diz assim: eu não vou ser mais bom com ninguém não. Eu vou fazer assim mesmo. Quando pegar, a gente fala. Não dá raiva. Quando a gente já disse: eu que nada, eu não vou ser mais bom para ninguém não. Vou botar pancando, né? Mas quando Deus trabalha na nossa vida, ela assim: vai não, dá não. Não tem como, Alex, você querer fazer maldade se Deus já tirou tudo da tua vida. Aleluia. Eu esperei, quando ela disse, ela fizeram cada um comigo. Olha, eu não faço mais. Você vai ver, eu até choro. Eu não faço mais. Não, que nada. Quebra a cara. Agora daqui a pouco liga. E aí, pastor, você fazer isso? Dá. Mas você não disse que não ia fazer. Eu disse: não tem jeito. A bondade de Deus entra dentro de nós, irmãos. E a Bíblia diz: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez novo. Amém? Você pode dar glória a Deus? Glória a Deus. No tópico 3, é um ser dotado de personalidade. Além do fato de ser
um ente espiritual. O diabo é dotado também de personalidade. Ele é uma pessoa e se apresenta como tal. No livro de Jó vemos assumindo atributos de um ser pessoal. Ele fala e possui capacidade argumentativa. Quando ele começa a conversar com quem? Com Deus. Ele começa a dar argumentos. Visto. Aí Deus diz, visto? Também você dá tudo para ele. Também o Senhor dá tudo para ele, tu abençoa ele. Está vendo que ele tem argumento? Sabe por quê? Rapidinho. Quando o diabo, tanto por bem como por mal, ele se apresenta a Deus, para Deus nos permitir que ele prove a gente. Quando a gente erra, ele chega lá para Deus assim, Jeová, tá vendo? Tomou ali, ó. Fez ali, ó. Deu uma olhadinha, ó. E aí? Qual a sentença? Vai para lá. O advogado aí levanta. Mas o papel dele é sempre o quê? E diante de Deus. Tem coisa, minha pastora, que Deus já vai ser assim. Vai lá, dá um toquinho lá. Só para não despertar. Mas ele está dizendo o que aqui? Sempre ele tem um argumento. Tanto bom como ruim. Ele está levando o quê? Os argumentos a Deus. Você está fazendo isso por quê? Mas também, quando é os ruins, ele vai. Só que o nosso advogado, Jesus, está à direita de Deus. E Jesus entra. Aguenta aí um pouco. Ele está lutando lá. Nossa, esse capeta aí não. Ele só veio aqui para acusar. Ele está se esforçando. Está lutando. Está caminhando. Deu uma tropeçadinha ali. Mas tem misericórdia aí. Hoje não, Satanás. Vou dar uma oportunidade para ele. Amém? Você está vendo que as oportunidades que Deus nos dá, é Ele que dá. Porque se fosse por Ele, a Bíblia diz que Ele está gravando como um leão. Querendo o quê? Alguém para que possa tragar. Você vê, irmãos, você vê quando uma pessoa se manifesta, a raiva que ele fica. A vontade dele, pastor Amanda, é pegar a gente e querer quebrar no meio, partir. É isso que ele pensa de tudo, de mim. Sabe por quê? A raiva dele? Porque ele perdeu tudo. E tudo dele está em nós. Quem pegou, dê glória a Deus. Amém? É por isso que essa raiva. Diz assim. Essa mesma característica aparece de forma mais explícita na tentação de Cristo. Tá? Lá naquele texto que Jesus é levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mas interessante nesse texto é que Jesus vai ser tentado pelo diabo depois do batismo. Pegou de glória a Deus. Aí o pastor fala assim, meu filho, venha se batizar, vai ser uma maravilha, é coisa linda de Deus. Aí batismo, o pastor canta Alex, aí tira foto com o pão, eita, agora eu vou tomar ceia, vai ser maravilha. Aí, naquele momento você esquece de tudo que você vai passar. Só que no bem, no versículo 4, depois do batismo, a Bíblia diz, e é Jesus levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Foi depois do batismo. Aí Deus me trouxe aqui para dizer, olha, está vendo? Tudo acontece depois do batismo. Amém? Amém? Porque o batismo é a legalidade que você vai dizer que você é filho de Deus. Quer ver? Quer ver aqui rapidinho? Quando João Batista batiza Jesus, a Bíblia diz que o céu se abre. Uma voz diz, eis aí meu filho amado. Aleluia.
Foi depois do batismo que o céu abriu. Foi depois do batismo que Deus ouviu a voz, o povo viu, é esse aí, o meu filho. Eita, aleluia. Já pensou, Alex? O céu abrir e o povo ouvir a voz, é esse. Aleluia. Eu sinto a presença de Deus aqui. Aleluia. É esse aí. Mas que coisa, né? No versículo lá já vai dizer, é meu filho. No versículo outro, ele permite que o filho não for levado para o diabo. Que coisa, hein? Está vendo como o seu pai é? Seu pai permite algumas coisas para mostrar quem ele é na tua vida. Amém? Amém. Vamos lá. Eu só tenho 20 minutinhos. Diz assim. No livro, além de se expressar verbalmente, Satanás demonstra possuir conhecimento. Satanás demonstra, pastora Mônica, possuir o quê? Conhecimento. Por quê, pastor? Como é que ele faz? Você pode botar essas pedras em pão. Aí já vai falar assim, está escrito, nem só de pão viverá um homem. Aí ele pega ele no grau do templo do Senhor. Assim, se joga daí, que o Pai dará ordem aos anjos ao teu respeito e não vai deixar você cair. Morrer. Aí fez, está escrito, não tentarás. Glória a Deus. Você está vendo que ele sempre nos pega na palavrinha? Faz lá. Isso é filho. Ele perdoa. Ele pegou da glória. Não. Está escrito. Ele sempre perdoa. Aí você também tem que dizer, está escrito. Sai daqui, Satanás. Vai para fora daqui. Tem coisas, irmãos, que nós não somos perfeitos. Algumas coisas nós vamos ceder. Quantos de nós não cedemos? Quantos de nós já nos ouvimos a voz dele e nos suportamos e fazemos? Amém? Eu não estou pregando uma santidade falsa de mentira. Eu estou ministrando para a tua vida que às vezes nós cometemos. Nós falhamos. Sabe por quê? Quando nós falhamos, pastor, isso aqui Deus falou comigo no meu quarto. Eu lembro, ouvindo o comentário. Quando nós falhamos, Deus está dizendo assim, ó, tu falhou, mas que diabo sou eu? O diabo vai ter poder de te acusar, de te apontar, dizer, está vendo? Mas Deus assim, está vendo? Que para restaurar você depende de mim. O diabo permite que é o fim. Acabou. Agora se entrega de vez. Quantas vezes, irmãos, a gente erra e na acusação da nossa mente o diabo trabalha. Você louvou ontem, fez uma mentirinha hoje. Deu glória a Deus ontem e está fazendo um negocinho ainda. Pregou ontem, mas hoje já está brigando, gritando, falando alto. O trabalhar dele, ele é acusar. Ele só o papel dele, meu filho, é acusar. Tá vendo? O que adianta agora? Para com isso. Me serve logo. Para com esse negócio. Está vendo que isso aí não vai adiantar? Só que a gente esquece que a Bíblia diz que quando nós dobramos nosso joelho, o nosso Deus é o perdoador dos nossos pecados. Amém? Amém. Aí diz aqui, no livro, além de se expressar verbalmente, Satanás também demonstra possui conhecimento. Ele sabe o que se passa na terra e como se comportam os homens. Ele conhecia a vida de Jó
Isso faz dele um ser, como é o nome disso aqui, Cláudia? Perspicaz. O apóstolo Paulo sabia que o diabo era um ser que possuía perspicácia, quando disse não ignorar os ardis, e que ele se valia de métodos santificados para atingir as pessoas. Assim Satanás usou do seu conhecimento perspicácia para atacar a Jó. Preste atenção nisso aqui. Olha o que Paulo fala uma vez, pastor. Ele disse assim, que o diabo, o mensageiro de Satanás, ele vinha e me esbofeteava. Imagine só a batalha que Paulo não travava. A luta que Paulo era tão desesperado que ninguém sabe até hoje o que era que ele lutava na vida dele. Uns falam, eu não estou falando nada, dizendo que uns falam. Que era uma batalha de vida em termos de mulher. Porque Paulo não era casado. Então o diabo fazia o quê? O cara que pregava daquele jeito. Sabe que apareceu uma nossa quebrada? Paulo, se for para casar, casa. Mas se for para não ficar, não casa. Mas se for para casar, seja fiel. Se for para ser infiel, fica na tua. Amém? Amém? Só que Paulo diz, tira de mim esse espinho que há na minha carne. Se tinha um espinho, tinha uma beleza. Amém? Então, estamos aqui. Tópico número 2. O livro de Jó e as suas obras de Satanás. O livro de Jó e as obras de Satanás. Dor e sofrimento. A introdução do livro de Jó apresenta Satanás como um ser capaz de agir contra o ser humano. Um ser capaz para agir contra o ser humano. Porque o objetivo dele é agir contra o ser humano. Contra a criação de Deus. Aleluia. Aleluia. Aí diz assim: através das suas ações é possível conhecer a natureza maligna das suas obras. E da natureza do e é a natureza do diabo provocar dor e sofrimento aos seres humanos. No livro, Satanás impõe ao patriarca o sofrimento, até então sem precedentes, pois ninguém sofreu como Jó no Antigo Testamento. Ninguém sofreu como Jó no Antigo Testamento. Eu vou repetir isso aqui. Ninguém sofreu como esse homem. Ninguém. Eu estou falando de homem, irmão. Isso aqui é lindo demais, irmão. Porque como homem ele nos ensina. Aleluia. Que é capaz a gente sofrer e servir a Deus. Aleluia. Diz aqui: primeiramente, o diabo atingiu as posses dele. Aleluia. O que fez o patriarca sofrer ao ver o seu patrimônio destruído repentinamente. Da mesma forma, houve grande sofrimento em Jó quando ele viu a tragédia se abater sobre a sua casa, pois sua família foi devastada. Sabe por que ele devasta a família? Porque ele nunca teve família. Ele tinha uma família e ele traiu essa família. Amém? Amém? É por isso que ele quer destruir a família. Porque ele destruiu uma família. Por que, pastor, que ele destruiu a família? Quando esse diabo foi arrancado do céu,
ele conseguiu, pastor, levar com ele a terça parte dos anjos. Então ele destruiu um ambiente de comunhão, um ambiente de glória, um ambiente familiar, um ambiente de amor. Ele conseguiu destruir. E esse é o papel, Cristo, do diabo: destruir as famílias, trazer discórdia, trazer sofrimento, trazer dor. É isso que é o papel dele. Amém? Aí diz: pois sua família foi devastada. Entretanto, o sofrimento do homem de Uz não cessou com a perda da família. O diabo lhe fingiu com uma doença que fez padecer dor, isolar-se de todos. Isso aqui é interessante, porque a Bíblia fala, Alex, que o fedor, imagina só, irmãos, atingir quilômetros. Então era uma carniça. Imagina aqui, meu irmão, um homem que tinha dente, tinha tudo. Só que o texto diz que ele ficava o quê? Sentado. Sentado. E a Bíblia diz o quê? Que ele pegava o quê, Alex? Um caquinho de telha. Tinha banquete, tinha festas, mas só sobrou o quê? Um caco de telha. Mas interessante que o que sobrou na vida de Jó não sobrou o que estava no chão, porque telha não cobre nada embaixo. Aleluia. Sabe o que é que Jó estava dizendo? Não tem ninguém para curar minhas feridas, mas sobrou um caco de... Sempre tem algo de cima para ficar você na hora da prova. Amém? E a Bíblia diz que interessante que a telha era feita com o quê? Com barro. E nós somos feitos do quê? Deus está dizendo assim: Jó, eu vou deixar o que eu criei para te curar, para você lembrar sempre que você é um barro. Amém? Está fedendo, né? Está mal cheiroso, mas é um barro. E o texto vai dizer aqui do leitor, segundo subtópico, acusar. O diabo é capaz de infligir 2 sofrimentos, mas não só isso, ele também acusa. Faz parte da sua natureza acusar. Eu quero abrir um parêntese aqui. Vai ser doído aqui um negocinho que eu vou falar mais. Cuidado. Quando você acusa alguém, você está fazendo o papel de quem? Que ouviu de glória a Deus. Eu vou ser bem claro. O papel do diabo é acusar. E se nós trabalhamos desse jeito, infelizmente, eu vou ter que pregar o que está escrito. Nós estamos fazendo o papel dele. Nós não viemos para acusar, nós viemos para quê? Para levantar. Amém? Amém? Nós não precisamos ter o papel do diabo. Nós não fomos feitos para isso, para acusar ninguém. Nós fomos feitos para levantar pessoas. Amém? Tira essa palavra da tua boca, de ficar acusando os outros, apontando os outros, querendo acabar com isso. Deixa Deus resolver a causa de cada um. Você não precisa fazer esse papel dele. Amém? Diz aqui: o diabo o acusador o acusou da prática de religiosidade motivada por interesse, assim como fez posteriormente o apóstolo Pedro, querendo cilatá-lo. Eita!
Querendo o quê? Aí Pedrão, ao Senhor, eu morro por ti. Você calma, Pedrão. O diabo pediu hoje para cirandar a tua vida. Olha bem, irmãos. O Pedro não sabia. Mas como é que Jesus sabia? Cuidado, Pedro, porque você está com a faca ainda aí. Quem carrega a faca não está com vestido, Pedro. Tu me segue, Pedro, mas tu está com a brecha aí na cintura, Pedro. Quem pegou a cadeira? E você está sendo bonzão, Pedro? Cuidado, que ainda tem coisa que você tem que tirar aí. Então vai devagar, que o capetinho aí pediu para dar uma passeadazinha na tua vida, filho. O diabo quis fazer com Jó. O livro do Apocalipse mostra a acusação como a missão do diabo. Apocalipse capítulo 12, versículo 10. Esses tópicos aqui a gente não vai ler, senão a gente vai alongar muito. Mas leia na tua casa cada coisa que está aqui. Em nome de Jesus. Terceiro subtópico, tentar. Por outro lado, devemos destacar a atuação de Satanás na tentação para o mal. Também faz parte da sua natureza tentar pessoas. Pelo texto sagrado, podemos inferir que o diabo impulsionou os sábios e os caldeus, povos até então nômades, a dizimar os bens de Jó. É uma característica do diabo incitar, tentar para o mal. Você vê que aqui está dizendo o quê? O diabo induziu, olha bem, pessoas, pastor Alex, a destruir os bens de Jó. Você vê que às vezes existem pessoas que vêm ao nosso encontro para querer destruir tudo que você tem. E as pessoas às vezes se sentem às vezes assim, eu preciso destruir fulano. E tem gente que só quer. Irmãos, eu ouvi uma situação de uma família. Que no atendimento, pastor Alex, pastoral, uma pessoa chegou na cara do pastor assim, eu só vou aquietar quando eu destruir você, igreja. Eu vou dizer para você, ela conseguiu. Pastor? Foi. Sabe por quê? Quem estava ao redor deu ouvido à voz do diabo e não deu ouvido à voz de Deus. Passou o tempo, foram descobrir o quê? Que foi tudo mentira. Mas aí já aconteceu. Não tem mais jeito de consertar. Tem coisas que a gente faz, usada por ele, quando a gente dá uma brecha, que a gente faz depois você fala assim, meu Deus, o que foi que eu fiz? Já foi, já saiu, não tem mais jeito de consertar. Então sabe o que a gente tem que fazer? Dá um freio, pensa primeiro, reflete primeiro, analisa primeiro, porque depois que foi, não dá como consertar mais. Uma palavra, não dá como consertar mais. Uma conversa que sai, não dá como consertar mais. Quantos pastores, líderes foram dizimados por pessoas com a consciência levada pelo diabo e destruiu vidas? E conseguiu pegar homens e mulheres de Deus, induzir, e hoje tem muito aí fora que não consegue se levantar mais.
por causa de uma palavra que foi lançada. Amém? Então, pelo amor de Deus, não dá lugar para isso aí, não. Vamos raciocinar em Deus. Tiver alguma coisa para resolver, chega para o teu pastor, conversa com ele, conversa com a tua pastora, mas não vai na conversa do capeta, não. E eu vou encerrando aqui. Ah, beleza, estava pertinho já. Terceiro tópico diz aqui: o livro de Jó é o acaso. O livro de Jó e o acaso de Satanás. Primeiro subtópico: queda e ruína de Satanás. O vocábulo ocaso, quando usado em sentido figurado, aqui você falava sentido figurado, eu só me lembro de algumas coisas. É definido pelo dicionário Aurélio como fim, final, queda e ruína. Eu quero dizer uma coisa: tudo que o diabo faz, Deus dá um fim. A luta tem um fim. A luta, a prova tem um fim. Quantas provas você já passou, daqui a pouco, aquela prova, Deus o quê? Deu uma baixa, mas começou outra. Amém? Nunca deixaremos de ser provados. Eu vou repetir isso aqui. Não pense que você vai ter refrigério. Sempre vamos ser provados, para que nós venhamos ser aprovados. Aí o texto diz: o livro de Jó retrata de forma nítida o ocaso final de Satanás. A vitória de Jó foi uma derrota para ele. Em quase todo o livro, Deus se mantém em silêncio. Isso aqui é interessante. Em quase todo o livro, Deus se mantém em quê? Isso aqui é interessante. Vai vir 3 amigos para orar, Alex. Jó diz assim: ó, eita, Jeová mandou reforço. Aí vem 3 amigos. Ou vocês chegaram para me ajudar? Confesso o pecado. Onde foi que você errou, fala logo. É muita luta. Em vez de eles irem para ajudar, eles foram para quê? Para acusar. Porque pela lógica, Alex, quando eles eram provados dessa forma, era erro. Era pecado. Era a situação que ele estava passando. Fala logo o que foi que você fez, né, Deus? Confessa logo a bagaça. Fala logo. Eu quero só dizer assim: oh, meu Deus, eu não pensei que eles vinham aqui para interceder pela minha vida. Agora ainda abaixo o diabo destruiu tudo, vem para me acusar ainda. Você já viu, irmão? Como é teu nome aqui, filho? Como é teu nome? André. Você já viu, André? Que às vezes a gente vê pessoas que dizem assim: eita, a gente vai ajudar. Rapaz, você não toma jeito na tua vida. Aí eu estou tentando me levantar, mas não me imagino para me bater mais ainda. A mesma coisa de Jó. Irmãos, nós temos que entender. Se você não está passando por esse estágio, entenda que alguém está. E a pessoa que está passando por isso, ela vai estar conquistando alguma coisa lá na frente. E quando você ajudar ela, você vai ser um sinal de Deus para a vida dela. Aleluia. Não precisamos ser instrumentos de acusação. Mas o que foi? Eu mesmo sou incentivador disso. Para quê? Quando aguenta firme, você vai vencer. Você vai lutar. Está doendo, mas não vai não é boa não. Por que, Alex? Aquela pessoa vai lembrar: rapaz, eu não desisti. O pastor foi instrumento para a minha vida.
Nós somos um instrumento de incentivar pessoas a conquistar vitórias. Glória a Deus. Aleluia. Hoje eu estava em casa, ela disse assim, eu vou deitar o dia todo. Aí já falava assim, não, liga para o pastor Eliseu e dá uma saída do teu vida. Aí conversar um pouquinho. Aí a gente chegou, sentou lá no chão, outro tipo. Entrava lá no chão. E aí a gente começou a conversar. Aí começamos a sentir a presença de Deus. Porque às vezes sentado numa mesa, a alegria que vem sobre a nossa vida contagia as pessoas. E às vezes as pessoas só precisam de um sorriso teu para mudar a história da vida dela. Um sorriso teu pode mudar a história de uma família. Uma palavra sua pode mudar a história de um ministério na vida de alguém. E às vezes eu estou tão coisa, o pastor dizia para ela assim, vamos ali. Aí vai Alex, assim, quantas vezes Alex, eu passando uma luta. Alex, vamos pescar, eu estou passando a luta, ele me chama para pescar, Alex. Aí a gente chega, aí daqui a pouco vem a gente na pescaria. Cadê a luta? Às vezes só precisa uma ação de alguém. Amém? Seja esse instrumento de Deus para a vida de alguém. Aleluia. Aí eu deixo isso e a gente encerra. Diz assim: Deus se manteve em silêncio e oculto, mesmo o leitor tendo consciência que Ele está lá. O que é no seu silêncio fala alto. Por outro lado, o diabo não aparece mais a partir do capítulo 3. Olha para cá. Ele faz a bagaça nos 2 capítulos. Olha, rapaz, por isso que eu disse. Rapaz, por isso que eu falo para você, irmãos, tem hábito de ler. Tem livros a ler. Tem livros que você se envolve. A Bíblia, tudo. A gente tem um livro ali agora, Alex, que eu peguei hoje. Fala sobre liderar e liderado. Fala sobre a identidade do líder e a identidade do liderado. Às vezes nós queremos ser líder, mas não queremos ser liderado. Não adianta você querer ter uma vida de líder e você não querer ser uma vida de liderado. Amém, irmãos? Olha para cá. Aí o texto diz que nos 2 capítulos, isso aqui, 2 capítulos, cara, ele faz a desgraceira toda. São quantos capítulos? 42. Em 2, ele desgraça tudo. Então, até chegar ao 40, são 42, são 40 capítulos. Só o cara tomando lobo. Por causa de 2 capítulos. A vida de um cabra é dizimada. Só que é interessante, no 42, o texto começa assim: e Deus. Olha, 40. Quando chega no 42 e diz, e Deus. Ele ficou em silêncio o tempo todo. Mas para mudar ele diz assim, e Deus. Quem está mudando é quem? É Deus. Aleluia. E Deus mudou o cativeiro de Jó quando ele orava. Aleluia. Glória a Deus. A primeira coisa que faz Jó mudar o cativeiro dele, sabe o que é? Quando ele orava. Sabe o que é que vai fazer mudar, Deus mudar teu cativeiro? Quando você começar a orar. Quem pegou de glória a Deus? Quando ele orava. Por quem, pastor? Pelo Cabral, que é meu amigo. Não, pelo aquele que fez a bagaça. Orar pelo pastor Alex é tão fácil. Oh Deus, abençoa teu filho, meu filho, meu pastor. Ele é uma bênção para minha filha.
Agora eu quero orar, ô Senhor, pega aquele capeta que inventou aquela calúnia da minha vida. Não, aí você tem que engolir. Ô Jeová, ainda bem a oração até muda. Ô Jeová, vamos fazer assim, pega ele. Não, Jeová, abençoa ele. Guarda ele, Senhor. Livra ele de todo mal. Olha, eles afrontaram. Não. Jó começa a orar, abençoando os amigos. Senhor, abençoa eles. Mas só que essa oração de Jó é com o coração verdadeiro. Porque a Bíblia diz, sabe o que é, Cláudio? Que ele sonda, esquadrilha o nosso coração. Não é de boca para fora, não, irmão. Pastor, eu tenho uma experiência nessa área. 3 anos depois que eu vim separado do meu ex-marido, eu queria ver, não queria ver na minha frente. Tudo que ele aprontou, e eu orava justamente assim, é certo, você tem que tratar com ele, poxa, o senhor está certo. Aí uma madrugada ele me acordou. O Espírito falou exatamente isso. Enquanto você não orar, abençoando a vida dele, liberando perdão, eu não posso agir na sua. Mas é desse Eu jeito. chorei 2 horas naquela noite, pedindo perdão do Senhor. A partir daí, começou, mudou, da água para o vinho. Eu sou o João, né? Joãozinho, não é Batista não. Minha esposa é Pedro. Quando eu orava, ela fazia assim. Mas tu é besta mesmo. Pega mesmo, escarriba, assim. Eu digo, minha esposa, não é assim não. Deus vai fazer Aí um dia chegou assim para mim e falou assim, é verdade, minha esposa, não precisa a gente fazer isso. Eu, Alex, nunca fiz mal para ninguém nessa minha vida. Antes, eu era uma desgraceira. Estava dando capeta entrar em mim, eu entrava nele. Mas desde quando eu me converti, irmãos, eu aprendi a sofrer com meu Jesus. Eu aprendi a sofrer uma coisa calada. Se eu fosse falar, Alex, esses 6 anos que eu moro aqui em Londrina, no Paraná, em Cambé, o que eu já passei aqui. Dá um livro de Lamentações, Jackson, 1º capítulo, assim. Por quê, irmão? É cada coisa que a gente. Só que já vai assim, não fala nada. Aí sabe o que ele faz? Aí vem pastor, e você conhece fulano? Homem de Deus, eu digo, desgraçado. É o que, meu filho? Aí já maqueta. Aí você tem que dizer, é verdade, Deus não sabe. Deus é da brincadeira. Aí quando o Eliseu olha assim, oh meu Deus do céu, que é isso? Sabe por quê, irmãos? Se a nossa boca foi instrumento de vergonha para falar dos nossos, como é que a gente vai se apresentar diante de Deus? Se eu falo da vida do Alex mal, como é que eu vou poder me apresentar diante de Deus? Se eu estou sentenciando ele, só que é Deus que faz a obra. Amém, irmãos? Pensa nisso. Muda a tua oração. Senhor, mas faz de coração, irmão. Senhor, abençoa. Não quero lembrar, Senhor, do que Ele fez. Eu quero lembrar que o Senhor é perdoador. Quantas coisas a gente faz, irmão, durante o dia. Quantas coisas a gente pensa. Uma vez Moisés chegou, pastor, e falou assim, eu não posso entrar na tua presença. Porque Moisés sabia, irmão, que se ele assim, daquela forma, Deus fulminava ele. Ele disse assim, não posso entrar assim. Vamos. Não estou dizendo que você não vai.
Amanhã é outro dia. E amanhã vamos estar sujeitos a coisas, a situações. Vai ver quando que você vai passar e vai. Eu vi ontem, eu fiz, sabe? Mas Deus está querendo te moldar nisso. Amém? Amém. Ah, pastor, mas eu não posso brincar. Mas irmãos, a carne é fraca. Mas o Espírito é forte. O Espírito que vive. Amém? Eu encerro essa lição. Aparece mais a partir do capítulo 3. E não é mais mencionado no restante do livro. Não é, pois, o propósito do livro pô-lo em evidência, nem tampouco superestimar o mal. O livro de Jó mostra que Satanás não conseguiu o seu intento, que era fazer com que Jó blasfemasse. O segundo tópico, o último subtópico diz assim: Jó e o testemunho de Deus. O livro tem um início dramático, mas o final apoteótico. Um texto diz assim, que o nosso final será maior do que o nosso princípio. Aleluia. Eu quero dar um recado de Deus para quem está aqui. Pensaram que o teu final ia ser assim, mas o teu final será maior do que o teu princípio. Aleluia. O texto está dizendo aqui: Jó foi submetido a uma prova de fogo. O mesmo sendo chamuscado pelas chamas do sofrimento, saiu vivo e vitorioso. Deus nunca o abandonou. Deus não aparecia, mas nunca o abandonou. Tem gente que só acha que Deus está presente quando Ele aparece, mas Deus nunca te abandonou. Aí diz: a graça estava oculta, mas estava lá. Eita, que eu vou meter essa aqui no perfil. Essa aqui é forte. A graça estava oculta, mas estava lá. No momento oportuno, ela se manifestou. Aleluia. Da mesma forma que a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens, ela também se manifestou trazendo alívio, paz e livramento a Jó. Deus mesmo, no momento certo, testemunhou que Jó era um homem que ele sempre disse que era. Eita. Ele era um homem que ele sempre disse que era. Justo, reto e temente a Deus. Aleluia. Que coisa linda esse final. Muito forte. Conclusão. O livro de Jó, mesmo poeticamente, apresenta Satanás de forma real. E a partir da revelação divina na história bíblica, dessa forma, Satanás é um ser dotado de personalidade. Ele possui grande conhecimento e age com perspicácia. Isso aqui não dá não. Perspicácia. Eu vou falar em mistério daqui a pouco. Não deve, portanto, ser ignorado. Todavia, mesmo o livro tendo deixado esse fato oculto, Jó sempre esteve debaixo das soberanas mãos de Deus. O maligno não tocou como quis, mas apenas da forma que Deus permitiu. Pegue isso. O maligno não tocou Alex como ele quis.
Você sabe qual era o querer dele? Matar, destruir, acabar. Mas só que o quê? Quem deu a ordem a quem? É Deus. Você vai fazer assim, viu? Assim. Amém? Aí diz, isso nos lembra a afirmação de João. Primeira epístola de João, capítulo 5, 18. Tem como ler aí? Leia aí, Claudinho. Sabendo que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege e o maligno não o atinge. Olhe para cá. Se você é nascido de Deus, o maligno não tem poder Aleluia. de te tocar. Ele diz, aqueles que são nascidos. Agora interessante, né? Quando Jesus fala para Nicodemos, você conhece tudo, você sabe de tudo, mas uma coisa você não sabe: nascer de novo. Porque quando fala de nascer, sabe o que? Nascidos de Cristo. Fica de pé, vamos orar. Glória a Deus. Essa daqui eu quero mesmo. Aumenta mais um pouquinho esse fundo aí, meu pastor. Só um pouquinho. Aleluia. Aleluia. Tem pessoas aqui hoje que veio no dia certo. Aleluia. Porque quando falou essa parte, Cláudia, que o final de Jó foi apoteótico, Deus chamou forte ao meu coração. Tu chegou aqui nessa noite com o estudo, mas esse estudo, meu Deus, falou ao meu coração que o teu final não será como o teu princípio. Deus está mudando finais, final de história de pessoas aqui. Pensaram que o teu final seria de destruição, pensando que tudo ia ser da mesma forma. A gente carrega a crise, às vezes assim, sabe o que é a palavra? Vai ser a mesma vida do teu pai, vai ser o mesmo final da tua mãe, vai ser a mesma história da tua parentela. Mas o meu Deus está dizendo, o teu final vai ser maior do que o teu princípio. Aleluia. Deus, Alex, me falou aqui nessa noite que Ele está mudando finais de vidas aqui nessa noite. Não será o mesmo teu final. Aleluia. 2 capítulos de história de um homem que conquistou tudo. Mas o final diz assim: e as filhas de Jó eram mais belas. Aleluia. Sabe o que Deus falou no meu coração? Quando Deus faz o final, Ele traz coisas melhores do que tu perdeu lá na frente. Aleluia. Talvez você chegou e dizendo, pastor, eu perdi tanta coisa que o diabo levou. Mas se você for fiel, Deus tem coisas diferentes e maravilhosas para você entregar. Estenda sua mão para o alto. Deus, boa noite de estudo. Mas eu sinto a tua presença, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, o autor, meu Pai, foi feliz em colocar que o final não vai ser diferente, que o final não vai ser igual, o final vai ser sobrenatural, Senhor. Traz resposta do céu para os teus filhos que vieram nessa noite, para aqueles que estão ouvindo na internet.
diabo é um ser que vive tentando, acusando, querendo destruir-nos, ó Deus. Mas tudo é o Senhor que permite. O Senhor nos fortalece a cada dia. Oh Deus, da mesma forma que Jó sofreu, o Senhor nos permitiu deixar essa palavra, porque o Senhor diz assim: vale a pena ser fiel, vale a pena ser tentado para ser aprovado. Eu quero abençoar os teus filhos, Senhor. Continua, Senhor, dando sabedoria, estratégias aos teus filhos, aos líderes, ó Pai, desta casa. Ó Senhor, toma teu filho, o pastor Alex, a pastora, Senhor, Mônica, Senhor. Toma os líderes, meu Pai, o Paulo, a Cláudia, Senhor, nas tuas mãos. Ó Senhor, gera, Senhor, pessoas, filhos teus, que não vivem só no momento, Senhor, de culto, mas que se envolvam com o conhecimento da tua palavra. Porque o diabo está levantando, Senhor, neste século, distornando, distorcendo e levando muitos filhos seus a cair, Senhor, através do que ele fala. Mas está escrito, ó Deus, tudo está escrito. Vamos vencer através da tua palavra, Jesus. Vamos ser fortalecidos através da tua palavra. Senhor, sabemos que nossos cultos de celebração é casas cheias, Senhor. Cultos de campanhas também, Senhor. Mas hoje eu profetizo. Oh Espírito, como tu fala aqui neste lugar. Mas o culto de palavra, Senhor, vai ficar lotado esta casa. Porque vai existir uma sede, uma fome no coração dos teus filhos hoje. Eu profetizo, Alex. Eu profetizo, pastora Mônica, que essa igreja vai ser fortalecida pela palavra de Deus. Oh glória. Eu abençoo teus filhos. Senhor, eu te agradeço por este momento. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. E a igreja diz: amém.